Continuando nosso estudo da Lei de Execução Penal, agora vamos falar da assistência social. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Não só o preso e o internado, e preparar os dois para o retorno à liberdade. Incumbe ao serviço da assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Muitas vezes o preso ou o internado está sozinho, não tem assistência familiar e não tem acesso a resultado de exames e diagnósticos também. Então, o assistente social profissional da unidade irá fazer esse serviço auxiliando o preso ou o internado. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. O assistente social, ele faz atendimento pessoal, individual aos presos. E muitas vezes esses presos abrem um jogo, falam para o assistente social quais são os problemas e dificuldades enfrentadas na cela ou em determinada galeria, e incumbe ao assistente social passar para o diretor da unidade esses problemas. 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Então, quando o preso ele sai por saída ao médico, ou também saída por um tratamento odontológico, em caso de falecimento, e ainda saídas temporárias de 7 dias, aquelas que são 5 vezes ao ano, todas essas saídas o assistente social deve acompanhar, seja pessoalmente, seja por relatório dos agentes penitenciários, acompanhar o resultado dessas saídas, se elas têm sido de bom proveito para o preso ou não. 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Meios disponíveis. Então, aquilo que é permitido pela Lei de Execução Penal e pela Redpri, os jogos que são permitidos, os materiais esportivos que são permitidos, esses devem ser promovidos pelo assistente social. 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar seu retorno à liberdade. É muito comum no preso, na época de sua saída, geralmente os presos têm uma noção de quando será a sua saída da unidade. Então, como é comum, bate aquela ansiedade, e o assistente social deve acompanhar esse período também e orientar o assistido no comportamento e nas condições da saída, da liberação, seja como egresso, seja na liberação provisória, de 7 dias no caso. 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. Os presos que, ao ingressar na unidade, estiverem inscritos na Previdência Social, eles não perdem o benefício. Eles têm direito o familiar, no caso, tem o direito, se for de baixa renda, àquela contribuição mensal, mas ele ainda tem ainda o seguro por acidente de trabalho. Então, o assistente social deve providenciar a obtenção de tudo aquilo que for necessário para que ele possa gozar desses benefícios. 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Então, atenção, orientar, quando necessário, a família do preso, que ela pode estar estar necessitada de alimentos, por exemplo, e então o assistente social irá comunicar outros membros da assistência social do município, do estado, para que venha amparar essa família do preso. E também a vítima. Interessante que a reforma do Código de Processo Penal, ela dá um valor maior à vítima. A vítima não passa a ser somente
um espectador, mas ele é atuante no processo. Então, observar que também na assistência social, aqui na Lei de Execução Penal, a assistência social deve amparar, quando necessário, a vítima. Artigo 24 da assistência religiosa. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Pessoal, o preso tem direito ao culto, ele não é obrigado. Ele tem um direito de ter acesso à assistência religiosa, ele não é obrigado a participar da assistência religiosa. Então, ele tem direito a ter posse de livro de instrução religiosa. Uma coisa que deve ficar bem claro, que é liberdade de culto, né? O Brasil é um país laico, como diz a Constituição, não confissional, desde 1889, mês de 1899 foi a proclamação da República, né? Desde a Constituição de 1891, né, a primeira da República, o Brasil deixou de ser um Estado confissional, né? Ele é católico, hoje é laico, então essa laicidade deve ser também, os presos também devem ter também essa liberdade, né? Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar da atividade religiosa. Foi o que eu acabei de falar, né? Da assistência ao egresso. A assistência ao egresso consiste, antes de falar, né, para não ficar confuso, quem é o egresso? Acho que já foi falado no vídeo anterior, mas o egresso é aquele preso que está cumprindo liberdade condicional, ou o preso que cumpriu toda a pena e está em liberdade definitiva no período de 1 ano, desde o dia que ele sai da unidade prisional até 365 dias, ele é egresso. E também o preso que está em liberdade condicional durante todo o período de prova. E ele tem direito à assistência, que consiste, 1. Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Né, as bancas costumam pegar com esses detalhes numéricos, né? 2 meses, então, ele pode ter auxílio a alojamento e alimentação. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 de 2 meses poderá ser prorrogado uma vez, comprovado por declaração do assistente social empenho na obtenção de emprego. O assistente social observa que o egresso, o preso que acabou de ser livre, né, ele está se empenhando para conseguir emprego, para se manter, mas ele não, por motivos diversos, né, alheio à sua vontade, ele não consegue o emprego. Então, o assistente social, ele pode relatar esse esforço, então será duplicado o prazo dessa ajuda, dessa concessão de alojamento e alimentação, então de 2 para 4 meses. E somente 4 meses. Artigo 26. Considerar-se egresso para os efeitos dessa lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, como foi falado, o liberado condicional durante o período da prova. Artigo 27. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Então, o serviço de assistência social pode auxiliar o egresso pegando seu histórico, fazendo um relatório das suas capacidades profissionais, habilidades, e encaminhando para serviços públicos ou privados, né? Há algumas leis hoje estaduais que beneficiam os presos, os ex-presidiários, né? Continuando nosso estudo do trabalho. O trabalho do condenado, agora já saímos do egresso e do liberado, daquele que saiu da cadeia, agora voltamos. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana,
terá finalidade educativa e produtiva. Então, o trabalho do condenado, como dever, guarde essa palavra, dever, é um direito, mas acima de tudo é um dever. O condenado tem um dever de trabalhar. Não é facultado o trabalho a ele. Mas, na prática, vamos ver na prática, não há trabalho para todos na maioria das unidades prisionais. Portanto, nem todos trabalham, mas é dever social. E condição de dignidade humana, então, terá finalidade educativa e produtiva, né? Não tem finalidade lucrativa, né? A banca examinadora pode acrescentar a palavra lucrativa e não tem, né? Não tem finalidade o lucro. É educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene, né? Isso em todo o trabalho, não só do trabalho interno da unidade, mas também qualquer trabalho hoje deve ter as medidas de segurança e a higiene. Todas as empresas hoje necessitam, né, de um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro nessa área. Então, essas questões de segurança e higiene também devem fazer parte do trabalho do condenado. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Como foi falado, não é trabalho lucrativo, é um trabalho que tem função educativa. O preso, então, não está sujeito à CLT. Os benefícios do seu trabalho é o pecúlio proporcional, que não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, e não está sobre vigência da CLT, mas é um trabalho educativo, e ele pode receber, além do salário, a remissão, né? A cada 3 dias trabalhados ele tem um remido na sua pena. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo, como já foi falado. Continuando do trabalho. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: letra A, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente. O preso, então, ele, antes de ser preso, né, o cidadão, ele comete um crime, e nesse crime causa um dano. O juiz pode definir, o juiz pode determinar que o salário, o pecúlio que ele recebe dentro da prisão, seja retirado uma parte deles para suprir esse dano causado pelo crime. Letra B. Assistência à família, no caso de pensão alimentícia é obrigatória, né? C. Pequenas despesas pessoais, alguns materiais que não são fornecidos pela unidade prisional, como barbeador, entre outros, né? Letra D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação previstas nas letras anteriores. Se a gente observar bem a letra A, B, C e D, ao final não vai sobrar nada para o preso, né? Mas está previsto, né? É importante a gente guardar esses letra A, B, C e D para a prova, né? Indenização, assistência à família, pequenas despesas e ressarcimento ao Estado. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada parte para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Então, como eu falei antes, né, ressalvadas outras aplicações legais. Além dessas aí, pode ter outras legais, né? Então, será depositada a parte que sobrar na constituição de um pecúlio em caderneta poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade, né? Quando ele quiser, não. Quando for posto em liberdade. Mas, diante da letra A, B, C e D, então pode ser que ele não tenha grande valor, né, para a sua poupança. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade
não serão remuneradas. Então, somente o trabalho na unidade prisional ou alguma empresa privada ou pública será remunerado. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Por exemplo, as penas alternativas, né? O juiz determina que determinado preso sirva, atenda, ajude, por exemplo, no asilo ou numa creche durante os finais de semana. Não haverá remuneração, porque essa é uma pena alternativa e está prevista que não haverá remuneração. Nós vamos dar uma pausa e daqui a pouco nós continuaremos no próximo vídeo. Aguardo vocês. Até a próxima.